Bem-vindos ao programa Um Fato, Duas Visões. Hoje o nosso convidado é o professor Mário Cesaretti, que vai nos falar sobre metodologias ativas. E ao meu lado, a Márcia, diretora da Faculdade de Psicologia, mas diretora-geral da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde, né? Minha parceira, do qual a gente organiza e traz para vocês, compartilhando esses conhecimentos desenvolvidos aqui na PUC São Paulo. Bem-vindo, Mário. Obrigado por você estar aqui conosco. Márcia. Né? E eu gostaria de saber a sua opinião sobre metodologias ativas. Tem metodologias passivas? E como fica isso? Como você vê essa questão das metodologias ativas? O que você entende por isso? Então, fala um pouco para nós sobre isso. Eu acho que o nome metodologia ativa, primeiramente, talvez seja um nome criado, um nome standardizado, um nome que trouxeram do inglês para o português. Eu acho que o que a gente chama de metodologias ativas são as metodologias inovadoras de aprendizagem. Porque para a gente aprender, a gente faz um processo ativo de qualquer maneira. Então, essas metodologias inovadoras, que a gente chama de metodologias ativas, é aquelas que pressupõem algumas coisas para o estudante, principalmente o estudo, né, o aprendizado de forma autônoma. Então, quando a gente pensava lá na educação bancária do Paulo Freire, em que o professor era o transmissor, Paulo Freire falava disso, a gente muda de aspecto. A gente deixa um professor hoje que ele é um facilitador. Hoje o termo curador é um termo que está bastante em voga, né? Que é um professor que vai selecionar, vai triar, vai fornecer material para o estudante, e o estudante, de forma autônoma, pode aprender de uma maneira significativa. Nessas metodologias ativas, muitas delas já viveram no passado, né? Por exemplo, trabalho em grupo, a visão da aula, né? Você vê assim também? O que modifica não vejo, a referência? Não vejo. Eu vejo que todas essas metodologias ativas, vamos chamar assim, Sim, elas conduzem para o mesmo lugar. Então, se você for pensar no trabalho em grupo, ele é uma metodologia que demanda de autonomia, de aprendizagem pelo estudante, de relação de vínculos, de conhecimentos feitos pelo estudante. Eu acho que, às vezes, a gente cai um pouco nos modismos. Então, a gente importa algumas estratégias metodológicas e fala que elas são as únicas, entendeu? Eu acho que não. Eu acho, inclusive, às vezes acredito, e alguns puristas de metodologias ativas falam que a aula tradicional, a aula teórica, ela está fora não pode ser, ela é proscrita das metodologias ativas, o que eu não acredito. Eu acho que a aula teórica tem uma função importante e as estratégias, em outro momento, têm a sua função importante. Aqui na Faculdade de Medicina, aqui da PUC de Sorocaba, a gente trabalha com algumas metodologias ativas. Então, desde 97, o novo currículo usa a aprendizagem baseada em problemas. Aqui na Monte Alegre, a gente vem trabalhando com algumas estratégias. Eu, por exemplo, no curso de fisioterapia, eu trabalho com meus estudantes usando bastante vídeo, usando bastante uma estratégia que a gente chama de jigsaw, que os estudantes são divididos em grupos, trabalham, cada um conteúdo, chegam na sala de aula, eles ensinam um para os outros, explicam para a classe inteira, então eles gostam bastante. Eu também conheço o grupo da engenharia daqui que usa o PBL. Isso, o PBL. Né? Existem outras estratégias que a gente usa aqui na universidade. A psicologia tem algumas questões a esse respeito, né? Porque quando ela diz assim, que você trabalhar com PBL, por exemplo, na medicina, na fisioterapia, na engenharia, faz um certo sentido, né? Mas quando você pensa no trabalho com a psicologia, seja ele clínico, especificamente da clínica mais tradicional, seja ele em alguns lugares, em terapias abertas, em instituições, em psicologia educacional,
eles têm uma dificuldade de perceber ou acreditam que não há possibilidade de trabalhar com PBL, por exemplo? Olha, Márcia, eu acho que existem ferramentas para cada curso. Entendeu? Por exemplo, o curso de design aqui, ele trabalha com outra estratégia, que é trabalhar com projetos. Então, os estudantes precisam fazer um projeto sobre aquele assunto. Agora, existem outras estratégias. Por exemplo, para psicologia. Eu tenho lá um paciente que está sendo entrevistado por uma psicóloga e um grupo de estudantes está assistindo aquilo. Acabou aquela sessão, o professor se reúne com os estudantes e faz um debriefing, faz uma discussão sobre aquele caso. Ou pede para os estudantes pegarem lá o caso vivo, o que seria o problema lá, e destrincharem aquele caso entre si. Então, ele poderia fazer uma coisa assim. Você sabe que não é uma estratégia nova, né? Quando eu comecei a dar aula em 1976, faz tempo, a primeira aula que eu dei era isto. Uhum. Nós atendíamos, os alunos assistiam pelo espelho, Uhum. e depois a gente discutia. E isto parou de ser feito, entre outras coisas, por conta do sigilo do paciente, Uhum. do quanto os alunos se sentiam incomodados em trabalhar com isso e de uma certa estratégia de trabalho clínico que prediz uma certa preservação daquilo que é do paciente e que incomodava tanto a clientes quanto aos alunos, né? Eu me lembro que uma das vezes eu atendia crianças e as crianças descobriram que se elas fizessem assim, no espelho de dupla face, Elas conseguiam ver outro lado. elas invertiam, né? E acho que foi um dos momentos mais complicados para os meus alunos, porque eles não sabiam o que fazer, né? E quanto mais eles não sabiam o que fazer, mais os alunos, os clientes eu acho que provocavam. existe aí um problema, eu acho que a comissão de ética deveria ser informada para fazer isso, mas eu acho que é uma estratégia. Assim como fazem simulação Eu sempre de penso, por paciente. exemplo, em pegar momentos de psicólogos em várias novelas. Sim, pode ser. Tenho sugerido e os professores sempre acham que é incabível, né? Imagina. Hoje existem várias séries de psicólogos, inclusive, né? Eles têm sessão de terapia. Então, mas eu acho assim que todas essas estratégias, eu acho que sair dessa mesmice, né? Que às vezes, porque para o professor e para o aluno é muito mais cômodo, né? Porque o professor junta lá, hoje eu sou PowerPoint, leva para a sala de aula e dá a sua aula. O estudante... É absolutamente incômodo, Mário, dos dois lados. Então, mas assim, o estudante, o que é o que o estudante quer? O estudante vai passivamente. Então, por exemplo, em algumas situações, aqui na universidade tem umas salas tecnológicas, e eu levo os estudantes para rabiscar as lousas da sala tecnológica. A sala tem lousa todas as paredes, e eu levo o estudante para fazer isso. Quando eu cheguei na sala tecnológica, os alunos se posicionaram para frente de onde seria a lousa, né? Por quê? Porque os professores que os levavam faziam isso, levavam e usavam apresentações. Para o estudante é mais difícil, porque ele ganha trabalho, ele tem que sair daquela zona de conforto. Ele vai estudar quando? Na véspera da prova. Então, se você consegue fazer com que toda semana ele desenvolva alguma atividade, isso é bastante interessante. Porém, deixa eu só terminar. Eu acho que eu tenho que pensar também no estudante do noturno, que nem sempre eu consigo fazer isso no noturno na mesma velocidade que eu consigo fazer, às vezes, para o estudante da matutino. Então, é aquela coisa, o planejamento tem que ser muito importante para a gente poder fazer isso, né? A gente tem que pensar também que o nosso estudante, às vezes, é um estudante trabalhador. Sim. Eu quero que você explique um pouquinho para nós, porque assim, é uma metodologia ativa. A gente entendeu a questão do ativo. E o que você entende por uma metodologia? Olha, o nome das diferentes hoje eu chamo de estratégias. Sim. Eu não chamo-as de metodologia ativa. Então, eu tenho a estratégia do PBL, a estratégia do aprendizado em equipes, a estratégia do... Então, para mim, isso tudo são técnicas. E eu acho que o que é importante para o professor não é fazê-las de uma maneira receitinha de bolo. Eu acho que o professor ele deve fazê-las
de uma maneira estruturada. Então, o professor ele tem que estudar um pouco aquilo que ele está fazendo. Eu acho que para algumas profissões, por exemplo, o professor que é pedagogo, ok, ele estudou. Mas eu, na minha formação, que sou biomédico, eu ser professor, isso tem um aprendizado. Então, toda vez que eu penso na minha prática docente, eu vou estudar a minha prática docente, eu vou embasar a minha prática docente. Toda vez que eu vou usar uma estratégia com os estudantes, eu vou estudar, saber como que funciona aquela estratégia. Além da parte técnica, eu preciso estruturar, ver se funciona. Na verdade, independente da área conceitual, que tem que ser específica, existe uma questão de como desenvolver isso, né? Sim, como, o que claro. Alguns profissionais, né? Eu tenho visto também, mas alguns profissionais que falam o seguinte: no meu tempo, quando eu ia à aula, o professor fazia assim e dava certo. E aí eu vou repetir o que fizeram comigo, isso. né? E acho que nós estamos num mundo diferente, né? As pessoas têm que abrir. Eu acho que o público é diferente. O público de estudante é diferente. Eu acho que o público é mais dispersivo. Eu acho que isso é uma geração mais dispersiva, que tem menos foco, que se usa muito esses aparelhos eletrônicos. E por um lado, Neide, eu acredito assim, que nem todo estudante. A gente fala assim que o estudante de hoje é um nativo digital. Eu acho que não. Eu acho que eles sabem mexer no telefone, fazer uma parte, não são todos, mas eles sabem mexer no telefone e nas suas redes sociais, passar um e-mail, mas às vezes usar aquilo como ferramenta, as coisas às vezes o estudante não sabe. Eu às vezes vi que o estudante usava nas minhas turmas o Google Classroom, em algumas turmas minhas, e os estudantes não conseguiam se cadastrar, fazer as coisas. Então, eu precisava de um momento de aprendizagem. Então, o público mudou. E o professor também precisa... Eu não digo que ele poderia ser igual ao estudante, mas ele pode se adaptar melhor àquilo que o estudante faz. Mas eu não o culpo por não usar. Eu acho que existe aí, a gente precisa de um tripé de usar. Eu acho que a gente tem que pensar no professor e a gente tem que pensar na instituição. Se a instituição quer que se faça isso, a instituição deverá prover, de alguma maneira, um momento para que o professor vá a isso, e a instituição também deverá pensar, eu acho que prover, tempo / mérito / alguma coisa, que esse professor seja incentivado aí. Acho super importante, porque se você for pensar na escola comum, vamos dizer assim, todos os laboratórios, eles ficam fechados, principalmente à noite. Eles têm muito problema com segurança e transformam a falta de segurança num problema pedagógico. Quer dizer, de vez de resolver a segurança, eles simplesmente impedem. Então, a instituição, eu também acho, como você, que tem um papel importantíssimo criando condições para que isso realmente se efetive desde cedo, né, Mário? Mesmo estudante, aqui, se for pensar no estudante universitário, Neide, nem sempre a gente consegue ter a tecnologia. Por exemplo, se a gente pede para o estudante trazer um notebook para a sala de aula, o estudante à noite, às vezes mora em um lugar distante, e já tem o peso, ele vem do trabalho... Ele tem medo de carregar no metrô. Ele pode ser roubado, né? No metrô, às vezes ele mora lá na Zona Leste, pega trem, mora Só no por fim da Zona curiosidade, Sul. viu, Mário? Quando tinha um projeto educacional, que é um computador por estudante, né? Computador por estudante, então transformaram os livros nos computadores, porque daí levava o notebook, né? Não precisava segurar livro. Aí o notebook virou uma ferramenta importante. Então, o estudante levava para casa o notebook. Quando era o livro, os irmãos pegavam, manipulavam, o notebook não podia. Aí, uma das características que não deu certo é que a família não sabia usar e via aquilo como assim, empresta para o teu irmão, sabe como livro? Empresta para o teu irmão, por que só você? Se fosse o livro... Então, assim, realmente existe uma cultura ainda a ser implantada, né, Mário? Eu também acho. Eu acho que isso é uma coisa... as pessoas até vendem isso como modismo, e eu acho que às vezes é um pouco de modismo essas estratégias. Eu acho que ainda falta essa coisa do repensar dentro da universidade. Eu acho que não pode ser imposto, tem que ser uma coisa natural e tem que ser repensado.
E eu acho que isso é uma coisa progressiva, né? A universidade tem tentado, de alguma maneira, capacitar os professores, mas eu acho que ainda precisa fazer uma coisa mais perene. Talvez a criação de um centro, a criação de uma estrutura, existente. Mesmo. Eu acho que de tempo e de remuneração, né, Maria? Eu vou te dizer por quê. Logo que começaram na universidade os cursos, eu me inscrevi em vários. Eu consegui ir numa aula de um. Né? Porque de resto eu não conseguia ir. Porque ou ele caía, a hora que eu inscrevia era no final do semestre, aí mudava o semestre, mudava a minha aula caía no mesmo horário. Aí eu não podia ir. Eu tenho atividade, ou aí tinha uma reunião do núcleo que eu dou aula, e aí eu não podia ir porque eu tinha que discutir o núcleo que eu dou aula. Então, assim, não existe uma possibilidade de que um professor possa fazer uma imersão numa aprendizagem sem a perda da sua remuneração. Então, por isso que eu acho que tem que ser uma coisa, é isso que eu estou falando, eu acho que não pode ser uma ação pontual, como às vezes a gente propõe. Vamos fazer uma oficina disso, uma oficina daquilo. Eu acho que tem que ser uma coisa mais perene mesmo. Então, um centro cria, chega aqui, vamos lá, acabou as férias, está na semana de planejamento, combina com os cursos, um dia do planejamento vai ser uma oficina sobre metodologias ativas, que seja, e aí todo mundo pode participar dessa coisa. Fazer com que os novos docentes sejam incluídos, já antes de começar as suas atividades docentes, façam uma atividade desse tipo. Eu acho que tudo isso é uma ação institucional. Eles entram no meio do semestre já atrasados para substituir quem? Outro ponto que eu acho que você eu não queria consigo, que você explicasse. eu como diretora, conhecê-los e visitá-los. Eu queria que você explicasse para nós, porque na sua fala você falou, porque assim, nós tínhamos no passado aqueles laboratórios, né? Nos laboratórios tinha os computadores e tal. Mas hoje a PUC tem o que ela chama de uma sala tecnológica ou sala inteligente. Explica para o grupo que está nos vendo o que significa isso. O que significa a PUC ter essas salas? Que salas são essas? Antes de você falar, eu vou até complementar que assim, apesar da gente reclamar, eu acho que é importante a gente pontuar que a PUC é uma das poucas universidades que não são públicas que contemplam um contrato que não é restrito à hora-aula, né? E que ainda assim é difícil, né? Porque quando a gente vai falar para um mundo maior, que o professor ganha pelas 2 horas, ou pelas 4, pelas 10 horas que ele dá aula, isso complexifica ainda mais, não é? Olha, a sala inteligente é uma sala, a gente chama inteligente, mas ela é tecnológica, enfim. É uma sala que permite com que os estudantes possam circular de uma maneira melhor dentro da sala. Ela é uma sala tecnológica porque ela permite com que os estudantes tenham vários pontos de tomada para que os estudantes tragam o seu computador. Ela tem recursos audiovisuais melhores e ela tem lousa a toda a parede. Então, os estudantes podem trabalhar em grupo, né, de uma maneira mais eficaz. Mas é aquela coisa que eu lhe disse. Uma coisa é você ter a sala, outra coisa é você saber usá-la nos seus recursos. Então, às vezes, o professor vai para a sala porque tem um data show melhor, né? Então, não tem coisa. Então, a capacitação de estratégias para usar a sala é necessária. Na verdade, eu queria só aproveitar esse gancho e falar uma coisa assim. Eu, quando comecei a ser docente, eu também repeti os modelos que eu aprendi, né? A gente aprende pelos bons professores que a gente tem e a gente procura repeti-los. E na área da saúde existe uma fundação, na verdade uma fundação americana que tem uma sede no Brasil, e essa fundação americana capacita docentes da área da saúde. Então é um programa que se chama Programa Feimer, é um programa era patrocinado pelo Ministério da Saúde e essa fundação americana, e ela é uma especialização de 2 anos mantida pela Universidade Federal do Ceará. Então, é um momento presencial de 10 dias, imersão, passa-se 1 ano fazendo atividades à distância, mais um momento de imersão e mais 1 ano à distância. E essa fundação capacita os professores nas diferentes estratégias metodológicas, na área de gestão, para o professor da área da saúde pensar no SUS como campo de ação. E o que eles pedem do professor é apenas um projeto de intervenção dentro da sua universidade.
Então, é a contrapartida. E essa fundação foi muito importante para mim, para eu me sentir como um professor realizado, né? Às vezes a gente dá aula às vezes nessas escolas particulares e a gente é um grande dador de aula, né? A gente acaba dando aula, às vezes 5, 6 vezes a mesma aula. Então, isso foi muito bom. Eu acho que eu devo isso à professora Maria Helena Senger, lá de Sorocaba, que me apresentou isso. Então, eu acho que a partir de então, muitas ações de desenvolvimento docente, né, nas metodologias, as coisas, têm sido feitas na PUC. E a Faculdade de Ciências Médicas, eu acho que foi a pioneira lá com o curso de Medicina em PBL, em fazer uma coisa dessa. Eu acho que vale a pena a gente pontuar aqui. Então, todos os profissionais da saúde que nos veem, procurem lá, Feimer.br. Eu acho que é uma coisa bastante interessante para os profissionais da saúde. Sim, e foi realmente na área médica e da enfermagem, né? A educação também participou inicialmente, de forma, porque a enfermagem, todas essas áreas partiram realmente do PBL, que é a aprendizagem através dos problemas, né? Tem uma situação-problema e a situação-problema desencadeia. E na área da medicina, eu acho isso extremamente importante, porque o estudante tem que entrar desde o começo, direto com o doente, com o ambulatório, enfim, do que estudar e depois descobrir, como eu percebo, por exemplo, como agora o sarampo, tem que começar de cedo. Então, eu acompanhei e achei bastante importante, porque começou com a formação. Mas eu lembro, Mário, que os professores, não sei se a palavra é obrigados, mas os professores estavam todos envolvidos, que a equipe inteira fazia esse curso. A equipe inteira, porque eu participei da organização da licenciatura em enfermagem, junto com o pessoal lá de Sorocaba. A equipe inteira participava, a educação, todos que iam dar aula lá participavam. Então, essa motivação é um envolvimento, importante, né? Acho que tem uma coisa nesse sentido que é importante, né? Porque assim, o professor sozinho, ele não consegue construir uma metodologia ativa, né? Ou porque eu venho de uma área de ensino, né? Ou faz de forma empírica, assim, Márcia. Eu sou psicodramatista, então assim, dramatizar, trabalhar com grupo é o meu cotidiano. Eu vou dizer para você, é um UPA, porque o aluno não quer dramatizar, porque ele acha isso muito artificial, porque... E você acaba tendo uma dificuldade grande. Eu dei aula na Faculdade de Medicina, anos de Psicologia Médica no HC, onde a gente tentava trazer questões e dramatizar com os alunos, que é uma metodologia ativa, porque aí cada um deles tinha ali que dar conta da situação, problema que se fazia ali. E a gente era, inclusive, ironizado, desprestigiado por todos os outros professores. Você vai para aula de teatrinho hoje? Né? O que criava uma situação muito difícil. Então, eu vou entendendo que a metodologia, esta metodologia mais moderna que se coloca, ela deve ser incentivada para o corpo de professores. Então, eu acho que a gente pode colocar até mais um pilar, né? Além da instituição, do docente, do aluno, é mudar a cultura da instituição, né? Eu acho que isso é importante. Não adianta nada você, por exemplo, fazer uma atividade de metodologia ativa, mudar a sua maneira de ensinar, se a sua instituição, se o seu coordenador, se o seu diretor acha que aquilo é besteira. Então, eu acho que a gente tem que valorizar mesmo. Eu acho que tem que mudar muita gente. Uma ocasião eu voltei de avião e conheci um casal que fazia medicina na Rússia. Né? E ele foi me contando como é que ele aprendia. Então, eles tinham que estudar, chegar, ensinar e o professor dava uma nota. Se ele não performava, né, usando essa palavra das organizações, se ele não ensinava direito, se ele não sabia, ele tinha estrabusca. Ou seja, ele voltava para aquela matéria para trás de novo. Né? Mas eu diria, é uma metodologia ativa, mas tem toda a sua pressão, né? E que contava, inclusive, o fato dele trocar ou não o sapato quando entrava na faculdade, uma vez que ele vinha da neve. Né? Então, assim, ele tinha estrabusca. Mas hoje tem bastante coisa, assim, né? Que você está falando, né? Que filma-se estudante. Em medicina faz bastante essa coisa. Às vezes filma o estudante. A gente usa muito, algumas universidades, a gente está tentando fazer isso em Sorocaba, que é utilizar atores. Então, o ator
em vez de usar o paciente, o ator tem um roteiro e ele vai ser atendido pelo médico. Então, o paciente, ator entra, ele simula, né, e o estudante atende aquele paciente, os outros estudantes estão atrás do vidro e fazem uma avaliação do coisa. Então, é bastante coisa. Hoje, algumas universidades já fazem, o exame do Revalida, ele já é feito usando atores, usando... Por quê? Porque, às vezes, o cara vai lá e só sabe responder as perguntas, não sabe se portar como profissional. É uma coisa que a gente busca sempre, né? O profissionalismo. Bom, se é uma coisa que a gente valoriza, é isso, né? Duas psicodramatistas juntas trabalhando, mas eu também trabalho não só com psicodrama dramatizado, mas com o que chama psicodrama interno, onde você não necessariamente dramatiza, mas você começa a montar uma cena junto com os alunos, principalmente que eu falo de escola, etc., como é esse aluno, como fica a cena, como é o ambiente. Então, hoje eu tenho uma certa jeito do psicodrama interno também. E se os estudantes que estão fora da cena conseguem analisar, conseguem fazer correlações, conseguem fazer relações entre as diferentes situações, eles estão fazendo um aprendizado adaptativo. Deixa eu te falar, Mário, infelizmente, falta 1 minuto. Então, nós estamos terminando. Nós estamos no meio de uma conversa e a gente tem que cortar. Eu queria saber se você tem alguma síntese, se você quer falar alguma coisa para as pessoas que estão nos vendo. Eu acho que o professor ele deve procurar se redefinir, né? Eu acho que todo dia, para toda turma toda turma é diferente. Eu acho que ele deve sempre buscar estratégias que envolvam o estudante. Eu acho que o professor, o respeito ao professor, ele deve vir do seu conhecimento. Ele não deve ser imposto. Eu acho também que a gente, nesse redefinir, fazer com que o estudante use todo o potencial dele. Obrigado, Mário, pela sua participação. Obrigado, né? Márcia. Esperamos contar você outras vezes. E para vocês que estão nos vendo, até a próxima. Continue conosco no próximo. Aguardamos vocês.